Pauta hoje então é paternidade. Colocamos a âncora e a vela. E é esse o nosso tema de hoje, é sobre isso que nós vamos conversar. Esse vídeo com certeza vai ser um vídeo que precisa ser compartilhado com muitos homens, com muitos pais. É um tema muito interessante e é um tema que quase a gente não ouve pessoas falarem sobre isso e nem sobre esse público. Muito se fala sobre a maternidade, sobre o ser mãe, mas também há de se falar sobre o ser pai e a paternidade, por que não? E nós fomos a fundo nisso para trazer hoje uma pauta muito interessante para vocês, ok? Bom, nós colocamos lá no template âncora e vela. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de fazer memória com vocês que há mais de 5.000 anos, o homem, dentro das civilizações, navega nos mares com barcos à vela. Ou seja, não é de hoje que o homem prova a sua masculinidade por meio do barco à vela. Essa força que ele traz nessa embarcação é a força do vento, a força que ele aprendeu a dominar. Ao longo dos tempos aprenderam sobre latitude, longitude, estudar as estrelas e saber dominar o vento para que seja possível navegar com o vento a favor ou com o vento contra. Nos nossos dias nós temos muitos ventos a favor e também muitos ventos contra. Então, para começo de conversa, eu gostaria que você imaginasse, lembrasse do mar. Lembrasse também de um barco, um pequeno barco à vela. Naqueles tempos, eram as embarcações que iam para desbravar novas terras, fazer comércio, outros objetivos. Pensemos então que nesse barco, ele pode ser a própria vida humana, o próprio homem. Pensemos também que esse mar pode ser a vida. E que esse barco, além de ser o ser homem, que é sobre isso que essa metáfora vai falar, também pode ser a família, um pequeno barco num grande mar. E o que se tem de recurso? Se tem o barco, os remos, a vela, uma âncora e um timão. Poucas coisas diante de um imenso mar. Então fiquem com essa ideia que no final a gente vai amarrar isso com tudo que a gente vai conversar hoje. Então, pauta dividida em 3 partes novamente. Primeira parte, a masculinidade, o ser homem, a paternidade. Em seguida, um pouco sobre as nossas experiências, o tempo que a gente viveu atendendo famílias, as dificuldades que nós víamos com relação à paternidade e a masculinidade não exercida com relação às crianças que nós atendíamos. E para fechar, como são os pais de acordo com seus temperamentos. Ok? Então essa é a pauta de hoje. Anotaram aí? Então vamos lá. Primeira parte, então, a masculinidade, o ser homem. Assim como nós falamos na live passada sobre o ser mulher e a essência disso, trazemos hoje também um pouco da reflexão do ser homem. Nós vemos, infelizmente, que na sociedade hoje e nas últimas gerações, tivemos certas deturpações e até um certo movimento de destruição da masculinidade. E há aí certas consequências graves com relação à família, com relação aos casais, com relação aos filhos, porque essa paternidade ela é muito importante, tanto para o homem quanto para toda a sociedade. E nós vimos que nas nossas últimas gerações existem até alguns apelos para que essa masculinidade seja fragilizada, seja mais aproximada da feminilidade ou trazida de uma outra forma, que não a forma do ser realmente masculino e do ser homem. Algumas correntes trazem também que é preciso transferir essa presença do pai para a escola, para outras coisas, para a própria mãe e deixar, de lado certos papéis que a masculinidade exercida requer. A essência da masculinidade, ela é totalmente diferente da feminilidade. A feminilidade carrega a doçura, carrega o aconchego,
A masculinidade carrega a força, a honra. A masculinidade bem exercida, ela importa muito, não só para o ser homem, aquilo que ele é enquanto biologia, mas também e principalmente para aquilo que ele vai ser, aquilo que ele exerce enquanto profissão, enquanto pai, enquanto esposo. Isso tudo tem influência quando essa masculinidade não é bem exercida ou não está bem alicerçada no ser. A paternidade, quando ela é assumida na circunstância de vida a partir do momento que nasce um filho, um bebê, ela torna a masculinidade aflorada, ela torna a masculinidade validada. Ela faz com que a maturidade chegue para essa masculinidade e o homem passe a assumir então um dos seus principais papéis, que é o de ser pai. E não somente pai biológico, porque algumas pessoas não se casam e ainda assim são pais porque assumem certas responsabilidades com certas pessoas e certas responsabilidades sociais. Padres, por exemplo, não se casam e eles ainda assim são pais, eles exercem uma paternidade. Existe essa paternidade de vocação dentro do homem. Pai, hoje nós trazemos uma grande afirmação para você. Você precisa exercer o seu papel. E você precisa ser homem, você precisa assumir essa masculinidade para que você tenha força de assumir esse papel. Essa paternidade que você passa a ter assim que nasce uma criança. Primeiramente, você assume para você. Em segundo, como casal, como esposo. E em terceiro, como filho. A maturidade da personalidade dos seus filhos vai depender da sua masculinidade. A Natália vai explicar como isso atinge os meninos, como isso atinge as meninas. O pai, a paternidade, está na natureza do limite da razão e da força que vem junto com a masculinidade. O homem, ele tem o lobo frontal menos desenvolvido. Ele tem o lobo temporal mais desenvolvido, ou seja, tem uma área do cérebro que é mais desenvolvida no homem do que na mulher, justamente porque ele tem essa questão da estratégia, da lógica, do lidar com as coisas, do raciocínio, que é necessário para o homem desde quando ele vivia nas cavernas, de quando a sociedade não era estruturada. Isso traz em si traços ainda genéticos dessa força, dessa busca, desse desbravar, dessa honra. Biologicamente, a mãe ela gera, amamenta, acalenta, acaricia. E ela tem um outro lado do cérebro mais desenvolvido, que é justamente esse lado das emoções. Ela tem mais habilidades em lidar com as emoções do que os homens. E o pai tem essa função vital de autoridade e de responsabilidade, rompendo esse vínculo afetivo com a mãe e levando os filhos para o mundo, para a vida. Até então ele vivia no ser da mãe, ele conhece o universo feminino enquanto bebê e depois o pai rompe com tudo isso e o entrega e o aproxima da vida, o aproxima daquilo que vai ser tudo para ele dali por diante. Lógico que não perde o vínculo com a mãe, mas é necessário uma ruptura. Então ser homem requer esforço, desde pequeno. Essa ruptura com os laços afetivos e vínculos maternos é essencial desde quando o homem era um menino, desde o colo. Daí a importância do pai no afeto, no cuidado e de tantas maneiras na presença da vida de um filho. É um esforço necessário ao homem ser pai. Tomar o seu papel, tomar as suas responsabilidades. O homem precisa fazer um esforço para ser homem, assim como o homem precisa fazer um grande esforço para ser pai. E é sobre isso que a gente continua conversando. Vamos lá, então. Frente à nossa experiência nas escolas, com os nossos alunos, o que nós mais sentíamos era a falta dos pais na escola. Talvez por medo, talvez por receio, pelo trabalho, mas também muitas vezes
por não saber o que estava acontecendo com seu filho dentro da escola. Muitas vezes as mães escondiam dos seus maridos o que estava acontecendo. Então esse pai nunca estava presente, porque sempre achava que estava tudo bem. E quando a criança estava escapando das nossas mãos, que a diretora realmente, né, é imprescindível a sua presença na escola, o pai chegava diante de mim, da diretora, coordenadora, da própria mãe e falava: mas eu não estou sabendo de nada disso. Ninguém me alertou o que estava acontecendo. Então, o que falta hoje em dia? A comunicação entre os casais. Talvez o pai não esteja tão fora da presença do filho porque ele quer. Às vezes ele está tão longe do filho porque essa mãe não permite que ele se aproxime mais, por medo dessa ruptura que a Vivi acabou de falar. Hoje, quando nós passamos a pauta dessa live, eu falei: ai meu Deus, como será que vai acontecer isso comigo e com o Matias? Mas vamos já nos preparar desde já, porque é necessário. O pai está aí para isso, para cortar esse cordãozinho umbilical e jogar o filho para a vida, o filho para o mundo, mas com segurança, com amor, com afeto e com dignidade. Então o pai, ele precisa servir a família que juntamente ele construiu com a sua esposa, e claro, com muita harmonia. Eles têm que estar ali, coladinho, para trabalhar com seus filhos. Pode ser embaixo do mesmo teto ou não. Nós não estamos aqui para falar dos casais que estão casados, que moram junto, não. Estamos falando sobre família, mesmo que um more numa casa e outro more em outra. Os dois fizeram um filho juntos, então os dois têm responsabilidade por isso. E a mãe tem que permitir, sim, que esse pai conviva com esse filho e vice-versa. O pai, ele só entenderá o que é ser pai quando ele tiver um filho. É diferente de nós mulheres, que nascemos já com esse espírito da maternidade. Nem todos os pais nós vamos ver lá na frente que nasce com esse espírito da paternidade. Então, na maioria das vezes, o pai só vai entender quando ele tiver aquela pequena criança que muitas vezes cabe quase na palma da sua mão, em seus braços. E a força e a dedicação está dentro de você, pai. Não adianta você procurar em nenhum lugar. Para você ser um bom pai, você tem que procurar aí, dentro do seu ser, na sua essência. Aí você vai encontrar forças para ajudar essa mãe, para erguer essa família, para ser o progenitor. A masculinidade, a força, a confiança, a segurança que a sua esposa, a sua companheira, a sua ex-mulher precisa na educação dos filhos. Os pais, muitas vezes, eles influenciam muito mais as crianças do que as próprias mães, porque as mães, elas têm a questão da proteção, do cuidado. E os pais não. Os pais vão brincar, não têm muita noção, às vezes, do perigo. E aí eles conseguem desenvolver habilidades, competências que nós mulheres não queríamos conseguir. Principalmente em relação ao âmbito social. Vários estudos mostram que as crianças, os bebês que desde o nascimento têm o contato com o pai, esse bebê não vai ter aquela dificuldade quando sair, ir para uma festa, dificuldade de se relacionar, ou é aquela criança que fica amarrada na barra da saia da mãe e não vai brincar.
Então o pai dá isso, o pai dá essa coragem. O pai fala, não filho, vai lá, brinca, eu estou aqui, pode ir. Às vezes nós mães não temos essa coragem. Não, vamos ficar mais um pouquinho aqui, tem muito grande lá. Não, pai já dá essa liberdade para ele. Então desde pequeno, pai, esteja ao lado do seu filho para dar essa força que tanto eles precisam. E muitas vezes nós mães ficamos descabeladas conforme as brincadeiras que os pais fazem com eles. E joga para cima, e joga no sofá, e é brincadeira de luta, e sobe na árvore, e manda correr. A gente fala, meu Deus, mas fiquem sabendo que através dessas brincadeiras os seus filhos estão desenvolvendo as emoções, o medo, a coragem, a humildade e assim por diante. Então essas brincadeiras são riquíssimas. É inteligência emocional, mesmo sem o pai saber que ele está trabalhando com essas atividades, ele está trabalhando a inteligência emocional dos seus filhos. Algo que nós, pai e mãe, precisamos entender. Que nós, mãe, nós mulheres, nós damos o colo, o aconchego. Nós que cuidamos. O pai é aquele que vai dar o destino. É aquele que realmente joga o seu filho para cima. É o que solta a linha da pipa. Aí, o pai que tem autoridade frente ao seu filho é aquele pai que ouve, que respeita o seu filho, mas que muitas vezes tem que agir de uma maneira que ele não gostaria de agir. Tem que puxar a linha da pipa de novo, tem que ser um pouco mais rígido. Mas por quê? Porque ele ama esse filho, ele preza a saúde, ele preza a vida do seu filho. Uma das coisas que sentíamos era essa falta de autoridade nas escolas, com os pais que nós conversamos, porque era aquela coisa, então o filho aprontava na escola, ai, não vai contar para o meu pai, não conta para o meu marido, porque ele vai bater, ele vai ficar de casa. Então não tinha essa noção de autoridade, de ouvir, de sentar, de ensinar o que é o certo e o que é o errado. Então, pai, você tem que ter autoridade, sim. Você tem que saber ouvir, mas você tem que saber segurar, proteger o seu filho. Muitas vezes sendo um pouco mais rígido do que o normal. Beleza? E também com a mãe. Nós estamos falando tanto de filhos, mas e a mãe? E a esposa, a namorada, a ex-mulher, a amiga, que às vezes numa saída engravidou. Você é a segurança para ela, pai. São parceiros para sempre. Porque o maior laço que você pode ter com alguém é um filho. Então você tem que estar junto com essa mãe para sustentá-la nos piores, nos melhores momentos, frente à questão dos filhos de vocês. Para a filha, qual é o papel do pai frente à filha? Apesar de protegê-la, de amá-la, de ser a menina dos olhos, o pai está ali para ensiná-la a ter relacionamentos saudáveis. A maioria das filhas, quando crescem, elas procuram nos homens a mesma postura do pai. Então, por isso que os pais têm que ter um cuidado genial com a sua filha mulher e com o menino. A Vivi já falou um pouquinho. O pai, você pai, vai ensinar o seu filho a masculinidade. Nós já falamos sobre isso. Nós mães
Um pouco nós até conseguimos, mas nem tudo. Nós não temos o nosso físico masculino. Então você, pai, é autoridade para isso, para ensiná-lo a ser homem. E é o que vai trabalhar com a ruptura do cordão umbilical com a mãe, dando segurança, lhe dando coragem e também trabalhando o seu autocontrole, novamente a questão das emoções. É através do convívio com o pai que o filho vai aprender a se controlar frente a N situações que irá aparecer no decorrer da sua vida. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pais. Semana passada nós falamos de alguns tipos de mãe. Hoje os tipos de pais. Claro que tem aquele pai que já nasce lá na alma, né? Eu vou ser pai, vou ter tantos filhos. E ele nasce para isso realmente, para ser o paizão. Eu quero ter 10, 11, muitos falam, né? Eu quero ter um time de futebol. E já vem com este dom instalado em sua alma. Aí tem aquele pai que no decorrer da vida, ele até tem uma certa vontade de ser pai, mas essa vontade vai e vem, e de repente ele quer se estabilizar. Aí ele encontra uma companheira com quem ele ama e aí eles decidem ter filhos. Mas também tem aquele homem que pensa em ser pai, depois não quer mais ser pai, e aí com o convívio com algumas crianças, essa paternidade aflorece. Que foi o que aconteceu comigo, né? Que veio uma anjinha, afloreceu a maternidade em mim, e com muitos homens acontece também. Porque muitos homens têm medo de não dar conta. Será que eu vou cuidar direito? Será que o modo que eu vou cuidar do meu filho vai fazer bem para ele? Então, a partir do momento que eu tenho experiência com crianças, essa paternidade aflorece em mim. Tem aquele pai que nunca pensa em ser pai. Só que a mãe quer ter filho, e essa mãe faz de tudo para engravidar. E esse pai vai se tornar pai no momento que o médico entrega aquela coisa mais rica em sua mão. Aí é uma coisa que eu nem sei como falar, porque nós já presenciamos isso. Incorpora aquele pai e é o melhor pai do mundo, que faz qualquer coisa por aquele filho, por aquela filha. É a coisa mais linda de se ver. Nós temos também aquele pai que é o pai por status. Ah, vamos ter um filho, vamos. A mãe que vai cuidar, eu vou continuar na minha balada, vou continuar, né, fazendo o que eu gosto, então eu vou ser pai. Eu não vou assumir a paternidade. Aí que está o risco. Você tem pai, filho? Eu tenho. Aí como que ele é? Aí ele só descreve o pai fisicamente, mas o pai no seu emocional, na sua totalidade, a criança não consegue falar, porque ele nunca teve esse pai presente. Mas o que mais importa em tudo isso que eu acabei de falar é o pai, é o homem ter conhecimento do seu temperamento, é ter conhecimento da inteligência emocional, é ter conhecimento do desenvolvimento da sua personalidade. Porque só assim ele vai poder melhorar as suas dificuldades, ele vai aprimorar as suas virtudes, tanto em casa como no trabalho. Pensem nisso, pai. Vocês não são um rochedo, uma rocha. Não. Vocês são molinhas como massinhas de modelar. E nós estamos aqui para ajudar vocês a entenderem isso. Para vocês entenderem o quanto a família de vocês precisa
precisa da presença de vocês lá dentro de casa. E uma presença com qualidade, ouvindo, respeitando cada um que está ali ao seu lado. Antes da Bia entrar na questão dos temperamentos, vou deixar uma dica do pai perfeito. Será que tem pai perfeito? Como tem mãe perfeita? Só você vai poder responder isso para você. Porque o pai perfeito é aquele que dá amor, é aquele que dá atenção, que dá segurança e que dá carinho. Então, vamos pensar sobre isso. Vi, agora eu jogo a bola para você, para falar um pouquinho sobre os temperamentos. E vamos lá. Os temperamentos, eu não sei se você, homem que está assistindo essa palestra hoje, essa conversa, essa live, como você queira chamar, já ouviu falar sobre temperamentos, então eu retomo. Temperamentos é um conhecimento muito antigo e ele é de origem mineral. Nós nascemos com um temperamento. Uma comparação muito simples do que é um temperamento na minha vida, no meu ser, é assim. Imaginemos que nós temos um carro, um veículo, uma máquina. E existem vários tipos de carros, de veículos, de máquinas. E esses tipos, essas variações, um que é mais lento, outro que é mais potente, um que tem um design melhor, outro que é mais veloz, essas características é que fazem com que ele seja único. E esses são uma comparação pertinente para os temperamentos. Nós temos uma máquina dentro de nós. E saber dominar essa máquina, de acordo com aquilo que ela traz de bom, de potência, e aquilo também que ela traz de ruim, de fraqueza, faz com que nós tenhamos autodomínio sobre aquilo que nós trazemos e não temos como mudar, que é o nosso temperamento. Nós temos 4 tipos de temperamentos. São eles: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E para você homem, para você pai, hoje eu separei as questões principais relacionadas à masculinidade em relação aos temperamentos. Os temperamentos não escolhem o sexo, é masculino, é feminino, e ele vai ser o mesmo desde o nascimento até o fim da vida. O que muda é o seu amadurecimento, a sua capacidade de interpretação dos sinais que você mesmo carrega para crescer nas virtudes e diminuir nos vícios que são as suas tendências naturais. Ok? Então vamos lá. O pai colérico, ele geralmente é um pai bem explosivo, é um pai ambicioso, dominador. Isso pode ter pontos positivos e negativos dentro da própria palavra. Eu acho interessante a gente sintetizar isso. Não é porque é explosivo que isso é de todo mal. De repente você precisa dessa força realmente aonde você vive. Você precisa ser aquele que move o motor da sua família, aquele que direciona as coisas na sua casa, aquele que impulsiona o seu filho. Então ser explosivo pode ter sim ali o seu valor não só negativo, mas também positivo. Vai depender da maneira como você age, como você controla aquilo que já é natural. Então o pai colérico ele tem essa tendência a ser firme, a ser forte, ambicioso, dominador. Isso pode fazer com que o filho tenha ali certos melindres, não consiga realmente crescer, seguir, porque o pai colérico geralmente ele vai ter muita expectativa do filho. Ele vai ser aquele pai que espera que o filho seja como ele, que seja aquela pessoa que seja líder, que tenha capacidade de raciocínio rápido, que consiga organizar as suas coisas. E nem sempre o filho vai ter o mesmo temperamento do pai. Então o pai colérico ele tem sim determinação, habilidade de liderança, praticidade. São pais bem ágeis, mas também tem pontos bem críticos que precisam ser trabalhados. Geralmente no colérico, o egocentrismo, por ele ser realmente um temperamento forte, dar conta de muita coisa, pode subir uma certa vaidade, uma certa soberba. Então precisa sim saber trabalhar com o egocentrismo, com a intolerância e com a impaciência. Geralmente os pais coléricos não têm muita paciência com aquilo que é próprio da infância. Já querem que os filhos cresçam rápido e parem de bagunçar a casa e coisas do tipo. O pai colérico,
precisa saber dominar a sua força, a energia do fogo que ele carrega, que é o símbolo do temperamento colérico, para impulsionar os seus filhos, sejam eles de qual temperamento for. Mas tem que ter cuidado para não fazer isso com grande força a ponto de queimá-lo. Queimar os filhos e a si próprio. O primeiro domínio do colérico e principal para os pais é dominar a sua ira, ok? O pai sanguíneo tem que tomar um pouco de cuidado com relação a ser muito expansivo, otimista, impulsivo. Isso também tem as suas características boas. Pensem sempre nisso, tá, gente? A questão do temperamento e os pontos que são apontados, eles servem para você saber o que é forte em você e aquilo que é fraco em você, para então você ganhar força naquilo que você já é bom e melhorar naquilo como virtude e não como vício. E naquilo que você é fraco, você crescer, amadurecer e desenvolver também como virtude. Então o pai sanguíneo, ele é expansivo, otimista, impulsivo e pode ser o amigão, o pai que vai estar ali quase no mesmo nível do filho, principalmente do filho adolescente. E o pai, eu sinto lhe dizer, mas seu filho pode ter todos os amigos do mundo, mas pai, ele precisa que você seja, ele precisa que você assuma. Então o pai sanguíneo tem que ter cuidado com esse ponto. É legal ter um pai divertido, né? Aquele pai que é legal com os amigos, consegue fazer às vezes as pessoas darem risada, sim, é muito bom, mas também pode não ser aquilo que o pai precisa ser enquanto amparo, enquanto autoridade. Então o pai sanguíneo tem que tomar cuidado com isso, essa espontaneidade tem que ser dominada. Eles são muito comunicativos, os pais sanguíneos. Eles têm essa habilidade no manejo da voz, na articulação das palavras, das relações entre pessoas. Eles são adaptáveis, entusiastas e eles podem usar isso sim para impulsionar o filho para a vida, para se relacionar bem com as outras pessoas, ser aquela pessoa empática, vai lá, cumprimenta, não tem medo de falar com o tio, com o avô, com um amigo que chega. Pais sanguíneos são ótimos nisso e isso você está desenvolvendo a empatia no seu filho. Você tem facilidade nisso, pai sanguíneo. Tem também a questão que precisa ser trabalhada, que é a impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Os pais sanguíneos, eles têm o elemento ar, diferente do colérico que é o fogo. Então, ao mesmo tempo que ele expande totalmente, ele é divertido, lhe falta atenção. Então, de repente, ele se esquece de coisas importantes que precisavam ser feitas. Ele dá muita ênfase em coisas que talvez não tinham grande necessidade e deixa de dar atenção a outras que eram importantes. Tem dificuldades em manter as próprias regras colocadas. Os pais sanguíneos são o ar, tem o elemento do ar. Então, como é o ar? Uma hora ele está, outra hora ele não está, totalmente instável. Pais sanguíneos, assumam a sua responsabilidade de filhos, se dominem para que vocês sejam realmente ótimos pais, que elevem os seus filhos, amadureçam seus filhos, tragam filhos empáticos para todo mundo. Os pais melancólicos, eles já são tímidos, eles já são solitários, eles não são esses pais tão quentes quanto os dois outros temperamentos. Mas isso também não é uma característica totalmente negativa. Eles vão ser aqueles pais que vão estar ao lado dos filhos para aquilo que eles precisarem o tempo todo. Vão ser aquele pai que com certeza vai estar ali firme quando aquele filho aparecer desesperado, chorando, machucado. Ele não vai se desesperar. Ele vai estar ali firme, ele vai saber consolar, ele vai colocar o filho de pé. Só que ele pode tender a fazer um pouco mais de drama do que o necessário. E criança já sabe fazer drama. Por si só, eles nem precisam que ensinem. Então os pais não podem fazer drama junto com as crianças. Não podem descer no nível deles. Então eles têm que sim se dominar. Tudo bem, quebrou, machucou, vamos ver o que vamos fazer a partir daí. Esse domínio do melancólico de não levar essa dor adiante precisa ser trabalhado. Eles têm os pontos fortes de lealdade, dedicação, sensibilidade. Aplicar a rotina com o melancólico é ótimo. Ele dá conta de fazer, ele dá conta de estabelecer aquela rotina. Ele é sensível também àquilo que geralmente acontece no dia a dia. Só tem que tomar cuidado para dar ênfase ao que é realmente importante e aquilo que pode só passar
uma água e um sabão que já está tudo resolvido. Pais melancólicos tendem a ficar ali ruminando certas coisas que não tem necessidade. E a criança é rápida. Para ela já virou a página, já é outra coisa. Eles tendem ao egoísmo, ao pessimismo, à inflexibilidade, são metódicos. Metódico é bom e ruim, depende do nível e depende de onde coloca. Para a rotina é perfeito. Para a estabilização de ordem, colocar sequência no seu filho, manter o cumprimento das regras, ótimo. Mas também pode ser aquele metódico que deixa todo mundo doido. Criança não é metódica. Criança precisa aprender a ter hábitos demoram para ser desenvolvidos. Então esse pai precisa dessa atenção nesses pontos. E a questão do pessimismo, né? O pai, ele tem essa questão da força, da autoridade, da masculinidade, então ele não pode ser aquela pessoa pessimista, né? Não pode estar sempre para baixo. Querendo ou não, na família, ele tem que ter ali sempre uma perspectiva. Tem uma dificuldade? Sim, como é que eu resolvo? Então o pai melancólico tem que estar atento com essas coisas. Mas pais melancólicos, geralmente vocês são ótimos amigos dos seus filhos, principalmente na vida adulta. Pais fleumáticos. Esses são calmos, pacíficos, não gostam de conflito. Ser calmo e ser pacífico é bom? Sim, à sua medida. Porque os fleumáticos às vezes são aqueles calmos demais, tranquilo demais. E aí realmente crianças e filhos precisam de um pouco mais de direção. Não pode ser totalmente calmo e totalmente tranquilo. E às vezes precisam enfrentar certos conflitos com os filhos. Filhos enfrentam. Filhos pedem a regra, pedem a ordem. Então, pais fleumáticos, você tem que se posicionar como pai. Você tem que, apesar de ser calmo, pacífico, ter ali o equilíbrio em si como natureza. Pais fleumáticos trazem essa excelente característica de equilíbrio. O que o sanguíneo não tem, o colérico não tem, o melancólico não tem. O colérico, por ter a ira como um ponto grave, o sanguíneo por ter a dispersão como um ponto grave, o melancólico por ter o pessimismo como um ponto grave, o pai fleumático, ele tem essa questão do equilíbrio como ponto muito bom, diferente dos outros, e isso equilibra toda a casa, independente dos outros temperamentos das pessoas que moram com você. Tem também a questão da lentidão, da resistência às mudanças e da indecisão. Pais fleumáticos, é certo que vocês precisam de certo tempo, vocês estão resistentes a certas mudanças, vocês tendem a ser indecisos. Se você percebe essas características em você, lembre-se, você cresceu e o temperamento não te domina. A paternidade te chama, a sua masculinidade te chama e tudo isso com força de vontade você consegue trabalhar em si, ok? Mais uma pitadinha de temperamentos hoje então para vocês, gente. E pra gente amarrar essa live vai ser mais curta, porque homens precisam de informações mais concisas, de pontos mais precisos, e é isso que a gente quis trazer nessa live. Questões mais pontuais mesmo. Lembrando então da metáfora do barco à vela, lá do comecinho da live. Lembram-se? Então vamos retomar. Pensem no mar, o mar é a vida. Pensem num barco à vela. Um barco grande, com mastro, velas, remos, com uma grande âncora capaz de segurar esse barco em meio às tormentas do mar. E num timão, que é o controle do barco, de dentro do barco, para onde ele vai navegar, qual direção ele vai. Por que a âncora e a vela? Pai, você precisa ser a âncora da sua vida. Se o barco que nós estamos falando é a sua própria vida, você tem que ter firmeza como homem de saber aonde você para, mesmo em meio às tormentas. Essa é uma característica necessária que nós todos esperamos enquanto família, mulher, sociedade e pai. Nós precisamos que você seja essa âncora, firme, certeira, segura. E que você seja essa vela e que você saiba dominar essa vela na sua vida. Capaz de virar para certos lugares quando os ventos são favoráveis e para outros quando os ventos não são favoráveis e ainda assim seguir adiante. Se esse pequeno barco é um barco um pouco maior e é o barco da sua vida, o barco da sua família,
aquele barco que abriga todos aqueles que dependem de você, que você assumiu a vida junto. Eis então que você é a âncora desse barco, as velas desse barco. Em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, em meio a um desemprego, você é a firmeza, você é a força, você é a vela que sabe direcionar o barco, independente se os ventos são favoráveis ou contrários. Você tem o timão na mão, você é o capitão. E é isso que a gente espera, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto sociedade de todos vocês homens. Sejam assim como vocês são, assumam o ser de vocês. É aí que mora a sua beleza, a sua força e esse vínculo maravilhoso para navegar, independente se for águas calmas ou águas turbulentas no mar da vida. E vamos lá. Até mais, gente. A semana que vem nós temos mais live. Vou abrir rapidinho aqui o comentário para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. A semana que vem a live vai ser especial. Eis o convite para os pais e mães estarem juntos. Comprem um vinho. A live da semana que vem é sobre casais. Nath? Isso aí, já estamos preparando, vai ter muita coisa gostosa para a gente conversar. Mas o principal é a harmonia entre o casal, entre o homem, entre a mulher, saber respeitar, saber ter empatia. Então vai ser muito bom. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Espero que tenham gostado da nossa live de hoje. Para mim, para Vivi, foi algo diferente, né? Falar sobre paternidade. Pois temos que ter empatia, né? Nos colocamos no lugar do pai para tentar passar um pouquinho isso para vocês. Mas vamos lá. Não percam, é isso aí, né? A direção do vento. Não percam. Jamais. E a gente pede para vocês, gostou dessa live? Compartilhem, faça chegar a outros pais e a outros homens. Não paremos aqui. Aqui tinha algumas pessoas, mas ela pode ir muito além. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, uma ótima noite para vocês. Até a próxima.